porque são ataques sistemáticos do que o Irã tem de potencial, com o que Israel tem de potencial para atingir Tel Aviv, Haifa e, no caso de Israel, atingir principalmente Teherã. Inicialmente, bases em que havia, teoricamente, o desenvolvimento de armas nucleares, uma certamente, mas isso não para. Então, a cada momento, a gente consegue atualizar o número de mortos, número de mísseis disparados, de que maneira o domo de Israel funciona ou não funciona. E há uma discussão do tamanho das ofensivas. A gente está, nesse momento, contando assim, Zaidan. Qual ofensiva foi maior e quantas vítimas são registradas oficialmente. Esse é o momento desse enfrentamento Israel-Irã. Ronald, o Israel já atingiu 1/3 das instalações de defesa do Irã e, além disso, tem provocado danos agora também em outras instalações nucleares, né? Por enquanto, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não há registro de vazamentos de radioatividade. Mas é um risco óbvio, né? E incontrolável. Aí você passa a depender do vento, a direção do vento e a quantidade que é liberada, que vaza, e pode provocar danos muito além do território iraniano. Né? Pode provocar danos físicos nas pessoas, morte. E, além disso, o fato é que o Irã tem conseguido provocar estragos, né? Apesar do domo. O domo funciona, mas ele não é intransponível. Não dá para conseguir impedir que todos os drones atinjam seus alvos, que todos os mísseis atinjam seus alvos. E o grave, Ronald, é que claramente não há o menor constrangimento dos dois lados no ataque a civis. Os mísseis do Irã já atingiram prédios residenciais, os ataques de Israel já atingiram prédios residenciais. A última contagem mostra o Irã com quase 300 mortos e muitos civis, inclusive crianças. Em Israel, hoje cedo eram mais 8 mortos, chegando a 22, e esse número vai crescendo, inclusive porque exatamente agora, esse é o horário em que normalmente os ataques ocorrem com mais intensidade, já à noite na região. E o Trump, por sua vez, naquelas práticas que ele tem de dizer e desdizer, falar e depois se contradizer, ele primeiro disse que não sabia, depois isso não duraria muito tempo, né? É claro que ele sabia, não só sabia, como autorizou. O ataque da envergadura daquele de sexta-feira não ocorreria sem que os Estados Unidos soubessem, e mais, sem que os Estados Unidos autorizassem esse ataque. Então não há a menor dúvida que, e o Irã tem dito isso, e os Estados Unidos sabem que o Irã sabe que os Estados Unidos autorizaram essa ação militar. E, de qualquer maneira, ao mesmo tempo, há uma pressão no MAGA. O MAGA é aquele movimento social que dá sustentação sociopolítica e ideológica ao Trump, aquela história de fazer a América grande outra vez, etc. E o MAGA está dividido. Muitos representantes desse movimento estão reclamando, dizendo que o Trump está colocando os Estados Unidos em uma guerra e que a promessa dele era retirar os Estados Unidos das guerras e preocupar-se exclusivamente com os interesses dos Estados Unidos, internos, sem se envolver em guerras. É uma espécie de movimento isolacionista, né? Como nós vimos durante a Segunda Guerra Mundial, também ocorreu. E o Trump, ele sabe que ele precisa se equilibrar, porque uma parte considerável do MAGA está criticando o envolvimento, que é óbvio, né? É notório, ele é incapaz de desmentir. E o receio do Irã é esse, né? É que o confronto leve os Estados Unidos a participarem das ações
ao lado de Israel. E aí o regime passa a correr risco de acabar, né, o regime iraniano. Tanto que Israel já disse que tem planos, sim, admitiu planos para matar o Ali Khamenei. Houve a informação não desmentida pelo Netanyahu de que o Trump, por enquanto, veta uma ação para eliminar Ali Khamenei. E o regime iraniano sabe que não é só uma questão de vitória ou derrota militar, mas a própria sobrevivência do regime. O país já está duramente atingido por sanções, isso inclusive atrapalha seu desempenho militar. Ao mesmo tempo, é preciso notar que o Irã fabrica armas. O Irã não é o importador apenas de armas, ele fabrica armas de qualidade, tanto que ele exporta para a Rússia. E o Irã é capaz de sustentar uma guerra por algum tempo, mas é uma guerra aérea, e a guerra aérea é vantajosa para Israel, porque o Irã não pode usar infantaria, blindados. Como é que ele vai atingir Israel? Ele teria de atravessar o Iraque para chegar à Jordânia para entrar em Israel. Isso é inviável. Até porque o Iraque tem presença importante de tropas americanas. Ou então entrar pela Turquia, atravessar uma parte da Turquia, do outro lado, chegar à Síria, entrar na Síria e aí marchar para Israel. Também é inviável. A Turquia jamais permitiria isso. Então, a infantaria e os blindados só terão alguma utilidade se houver uma invasão ao território iraniano. A guerra é nos ares. E nos ares, Israel tem uma notável vantagem com caças americanos e com uma capacidade de atingir alvos com muita facilidade e precisão. O que, aliás, desmonta qualquer ideia de que, quando os civis são atingidos, de que é um acidente, é um acidente de percurso, né? Um efeito colateral. Não é verdade. Quando prédios residenciais são atingidos, é porque queriam atingir aqueles prédios, Ronald.